Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Claudinei e eu quero convidar você para fazermos uma meditação sobre o tema A Certeza da Salvação. Estou falando principalmente para vocês que são cristãos, que estão nos vendo, sejam da minha igreja, de outras igrejas, e que nós geralmente falamos que tem 4 grupos de pessoas nas igrejas em relação à certeza da salvação, né? Não só nas igrejas, 4 grupos de pessoas. Tem as pessoas que têm certeza da salvação e elas são de fato salvas. Existem as pessoas que têm certeza da sua salvação, têm certeza de que vão para o céu, mas que não estão salvas. Tem pessoas que não têm certeza da salvação, mas estão salvas, asseguradas pela obra de Jesus na cruz. E tem pessoas que não têm certeza da sua salvação e que não estão salvas. Então são esses 4 tipos de pessoas que pelo menos há nas igrejas. Por que eu me propus a fazer uma série de reflexões sobre a certeza da salvação? Esse ensino bíblico tão maravilhoso. Porque eu tenho pastoreado a igreja e tem aparecido pessoas nos procurado que elas afirmam, por um lado, que são cristãos, que têm fé em Jesus como Salvador, que se converteram, que desceram as águas, que foram batizadas, que foram recebidas como membro nas suas igrejas. Mas, por outro lado, elas não têm nenhuma certeza, nenhuma garantia de que são salvas. Se a gente perguntar para elas, para onde vocês vão se Jesus voltar hoje, se vocês morrerem hoje, elas vão dizer assim, não faço a mínima ideia. Não tenho certeza, não sei se vou para o céu. Então, isso é muito comum. E eu tenho falado com muitas pessoas e muitas pessoas têm expressado essa opinião. Mas será que as Escrituras nos dão base para nós termos certeza da nossa salvação? Será que nós podemos afirmar com toda a convicção, eu sou salvo, eu tenho certeza de que Deus me ama, e se eu morrer hoje, se Jesus voltar, eu vou para o céu, eu tenho certeza disso? Será que isso é possível biblicamente? Ou será que isso é fruto de uma arrogância espiritual? Será que pessoas que têm a certeza, elas estão demonstrando um orgulho espiritual, uma soberba muito grande? Não, eu sei que eu sou crente, eu tenho certeza disso. Geralmente nós, calvinistas, nós das igrejas reformadas, nós somos acusados, nós temos certeza, nós ensinamos os crentes, os cristãos das nossas igrejas a terem essa certeza de que são salvas, a terem convicção absoluta e plena, a não duvidarem disso. E geralmente nós somos acusados de sermos orgulhosos, prepotentes, presunçosos, de termos certeza de algo de uma natureza tão grandiosa. Então nosso propósito nesse vídeo e também nos próximos é tratar de alguns textos que nos dão essa certeza, que nos dão essa garantia. Então eu queria convidar vocês para meditar hoje na primeira passagem que nós vamos usar representando aqui os evangelhos, no livro de João, capítulo 10, versículo 27, 28 em diante. É um texto que está naquele contexto em que Jesus é apresentado como o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E no versículo 27, Jesus Cristo diz assim, ouçam, eu vou ler para vocês, é um texto curtinho, dá para lermos aqui no nosso vídeo. Diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O versículo 28 diz de novo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está fazendo aqui, traçando um paralelo, uma comparação entre aqueles que são discípulos dele e aqueles que não o são. E ele diz no versículo 26, por exemplo, para algumas pessoas que estavam ouvindo, que não tinham fé em Jesus, ele diz, vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Então Jesus diz claramente que há um grupo de pessoas que não têm fé nele, que não vão crer nele porque não são das ovelhas dele. Aí no versículo 27 ele fala, as minhas ovelhas são essas. Quais são as marcas de alguém que é uma ovelha de Jesus, alguém que é salvo por Jesus? Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas ouvem o Evangelho, são pessoas que ouvem o Evangelho, que conhecem a Jesus, relacionam-se com Jesus Cristo e que também seguem a Jesus Cristo. E no versículo 28, Jesus fala por 3 vezes, 3 expressões, que mesmo aqui em português está bem traduzido, o sentido dá para percebermos o sentido do texto. Ele diz, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. Então, por que nós temos que ter certeza de que somos salvos? Não é porque nós não pecamos mais, não é porque nós pertencemos a uma família tradicional da igreja, não é porque nós somos presbiterianos, ou porque somos de tal igreja, porque temos tais dons, porque temos cargo na igreja. Não é por nada disso. Não é por nada intrínseco a nós. Não é por nada que esteja em nós, mas é por algo que está em Deus, que está no próprio Senhor Jesus Cristo.
E o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. E no Evangelho de João, os irmãos sabem muito bem, podem estudar com mais profundidade, aqui não dá tempo de falar tudo, que Jesus Cristo fala muito claramente que aqueles que creem nele têm a vida eterna. Então todos aqueles que possuem fé em Jesus Cristo, que se entregam a Cristo, que confiam em Cristo e na sua obra redentora, recebem de Cristo gratuitamente a vida eterna. Jesus nos dá a vida eterna. E ele depois diz assim: jamais essas minhas ovelhas vão perecer, elas nunca perecerão. E aqui está incluso mesmo, né? Mesmo que nós pequemos e falhemos, isso Deus vai nos corrigir como um pai corrige a um filho. Mesmo que nós venhamos a chatear o nosso Salvador, mas Jesus diz: eu dou a vida eterna às minhas ovelhas, elas jamais perecerão, e depois diz que ninguém pode arrebatar, tirar uma ovelha das mãos de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, querido ouvinte, você que chegou até esse ponto do vídeo, eu quero responder para você de forma bem simples e clara: por que é que nós somos chamados a ter a vida eterna? Por que nós devemos ter convicção e certeza de que somos de Deus e de que vamos para o céu e de que pertencemos a Deus? Resposta: porque Jesus nos garante isso. E ele é digno de confiança. Você pode duvidar daquilo que a sua esposa diz, daquilo que seu marido diz. Se o seu chefe prometer para você que ele nunca vai te mandar embora, ele pode mudar de opinião e te mandar embora. Mas Jesus Cristo não muda, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus diz que ele nos dá a vida eterna, que nós que cremos no nome dele jamais pereceremos, jamais seremos condenados, jamais teremos qualquer possibilidade, mais remota que seja, de irmos para o inferno, e de que ninguém, nenhuma pessoa, nenhum anjo, nem Satanás e todas as hostes da maldade, nada poderá nos tirar das mãos de Deus, das mãos de Cristo. Não é para nós termos segurança da salvação? Então, se você que está me ouvindo e me vendo e é cristão, já entregou sua vida a Jesus, já creu pela fé no nome de Cristo, como aquele que é o nosso único e suficiente Salvador, que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Se vocês estão me ouvindo e se vocês não têm certeza da salvação, busque a Cristo e através da sua palavra, busque estudar as Escrituras profundamente, busque os ensinos das Escrituras e desfrute dessa salvação, para que assim, convicto de que você é salvo, você não tenha crises que são desnecessárias e você possa servir na igreja, você possa crescer em santidade, crescer em amor, você possa, ciente da sua identidade, de quem você é, você possa servir o seu Salvador com toda alegria e não ficar tentando convencer a Deus a te aceitar, não tentar ficar tentando ser aceito por Deus. Nós já fomos aceitos por Deus em Cristo. E Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nos diz que Ele nos dá a vida eterna, que nós jamais seremos condenados e que ninguém pode nos tirar da sua mão. Deus seja louvado por essa tão preciosa salvação e que você desfrute da plena certeza de salvação em Jesus Cristo. É o que eu desejo a todos. Deus abençoe.